Olá, me chamo Lucas, sou educador social. Meu convite é que a gente faça com essa prosa um disparador de afetos, de pensamentos, de reflexões sobre metodologias e experimentações que nos aproximam do nosso público de trabalho, aqui nesse contexto, o trabalho com famílias dentro da política pública do SUAS. Mas essa conversa também se estende e se alarga a outros encontros, né? O que eu quero conversar é sobre encontros de pessoas com pessoas. Para isso, eu preciso contar um pouco do como se deu a minha construção e como está se dando, né? Estamos sempre sendo um educador social. E para isso, preciso contar um pouco também da minha história de vida. Então, eu fui nascido e criado em Salvador, Bahia, numa praia chamada Itapuã. Vim para São Paulo com 15 anos, e com minha mãe e com meu irmão, e fui morar no centro de São Paulo. Lá, eu me deparei com algumas situações de vulnerabilidade, de violência, e que eu fui compreender depois. Uma delas eram algumas crianças que transitavam por ali e que tentavam me assaltar. E eu queria fazer amizade com elas, né? Queria jogar bola com elas, tinha uma praça ali perto. E eu não entendia por que eu não era muito aceito ali naquele grupo, e eram crianças descalças, mas eu também andava descalço, né? Só parei de andar descalço em São Paulo quando fui na padaria e o atendente não quis me atender, falou que não me atenderia porque eu estava descalço. E eu não entendia por quê, eu estava na Bahia descalço o tempo todo. Então eu vi esses meninos tentavam me roubar, tal, mas enfim. E aí depois de muito tempo eu fui entender que era criança em situação de rua, o que era isso, né? Eu não sabia muito dessa situação. Mas, pois bem, então cursei a faculdade de psicologia aqui na Universidade de São Paulo, e lá tive uma oportunidade de me encontrar com um grupo de pessoas de um laboratório lá dentro que trabalhava com a molecada na FEBEM. Eu me interessei por essa história e comecei um trabalho lá, de plantão psicológico, né? A gente ia às noites, uma vez por semana, ficávamos 3 horas no pátio e conversávamos com quem quisesse conversar com a gente, dentro dessa modalidade teórica e prática de plantão psicológico. Fiquei por lá por 5 anos e depois, quando eu estava perto de me formar, eu assisti um filme que deu uma grande guinada, assim, né, modificada na minha vida pessoal e profissional. Foi o documentário do ônibus 174. Depois virou filme, né? Mas eu assisti o documentário que falava sobre a situação do Sandro, um garoto que tinha entrado num ônibus, feito um assalto, e as pessoas, enfim, o ônibus foi parado, teve toda uma questão midiática em cima disso. Então o Sandro, ele foi assassinado pela polícia, pelo BOPE, quando ele desce com a última refém, com a negociação de que ele entregaria a última refém. Há uma tentativa, né, de tiro a queima-roupa nele, o tiro escapa, Sandro puxa o gatilho, mata uma educadora, e quando ele entra no camburão, ele é assassinado pelos policiais, asfixiado lá, e já chega na delegacia morto. Nesse documentário, conta sobre os processos da história de vida do Sandro, e que ele tinha sido sobrevivente da chacina da Candelária. E eu fui atrás do que era a chacina da Candelária, que foi uma situação em que muitas crianças em situação de rua ali na Candelária, crianças e adultos, foram assassinados, né, numa fatídica noite. Então conta também nesse documentário entrevistas de educadoras, de assistentes sociais, de psicólogos que acompanharam o Sandro na sua infância em diversos ONGs, né, diversos serviços sociais. Então eu fiquei querendo muito entender que história era essa de criança em situação de rua. E fui atrás, fiz pesquisas para procurar saber onde que eu poderia trabalhar com essa molecada, tentar entender melhor essa situação. Foi quando entrei numa organização que estava começando um projeto com trabalho em situação de rua, infância e juventude. Então eu comecei esse trabalho lá, aqui na região do centro de São Paulo. Nossa sede ficava na região conhecida como Cracolândia, mas é a região do bairro da Luz.
Então fiquei lá nesse processo por 10 anos. E depois eu fui também tendo curiosidade sobre a situação dos abrigos, dos serviços de acolhimento, porque muitas crianças que a gente levava para o serviço de acolhimento, por vezes eles eram muito bem tratados, né? As pessoas que os recebiam cumprimentavam, ofereciam banho quente, perguntavam se estava com fome, parava para conversar um pouco com a gente sobre qual era a situação, porque a gente fazia abordagem e acompanhamento dessas crianças, né? Então a gente caminhava para o serviço de acolhimento, mas a gente acompanhava lá dentro. Então se as crianças fossem voltassem para sua casa, a gente acompanhava também, né? No nosso trabalho, o território era a criança, onde essa criança estava, esse era o nosso território, o nosso campo de atuação. Seja na Praça da Sé, na Praça da República, no Vale do Anhangabaú, ou seja na sua comunidade, ou em outro município, ou dentro de um serviço de acolhimento, ou por vezes quando eles também acabavam vindo parar na Fundação Casa, né? Na época ainda era FEBEM, a gente também fazia atendimento lá dentro. Então o território era a criança. E nesse processo, muitas vezes a gente, quando levava serviços de acolhimento em abrigos, eles eram muito bem tratados, mas muitas vezes também não. Assim que eles chegavam, eles já eram agredidos, né? Já eram violentados novamente. E a gente presenciava essas situações, né? De desprezo e de olhar com outros olhos, né? Como se aquela vida valesse menos do que a vida das outras crianças que ali estavam, né? A história vai trazer uma criança drogada de rua aqui, vai atrapalhar todo o meu trabalho, vai desandar o serviço, vai arrastar as crianças, né? Coisas que saíam da boca desses educadores. Então eu fiquei querendo entender essa situação, do como que era então esse universo do serviço de acolhimento. E fui atrás disso e tive a oportunidade, e ainda estou atendo, de trabalhar com processo de formação e supervisão de educadoras sociais dentro do SUAS, e muitas das vezes são em abrigos para crianças, em serviços de acolhimento, né? Então conto essa história porque esses processos foram me constituindo enquanto um educador social, do encontro único, e algumas vezes dos encontros que são tecidos, né? São engendrados, né? Conectados, a potência desses tipos de encontros, né? Às vezes é um encontro único e às vezes são encontros longitudinais, né? Processos longitudinais. Então aprendi muito sobre a valorização da importância disso. Todo encontro tem a potência de ser um bom encontro. Aprendi muito também sobre o respeito e a valorização ao outro, o respeito às diferenças, mas junto ao respeito, a valorização das diferenças. Cada pessoa carrega uma história. Nós é tudo gente que estamos tudo aprendendo a viver, né? Aprendi também coisas sobre que o cuidado não é controle. Às vezes, enquanto educadores sociais, tomamos atitudes nomeando de cuidado, mas são atitudes que conduzem ao controle. Aprendi também que acompanhar processos de protagonismo não é desamparar. Aquela conversa mas a família precisa aprender a ir sozinha no CREAS. E a gente achar que isso está promovendo o protagonismo sem entender a singularidade daquela família, daquela pessoa, pode sim vir a ser desamparo. Às vezes é muito importante você estar junto com aquelas pessoas, né? Encaminhamento não é acompanhamento. Aprendi também que o respeito ao tempo, à vida do outro, é muito importante. Agora, respeito ao tempo não é desamparar. É estar atento, estar junto, mas respeitando o tempo dos processos. Aprendi também sobre a importância da gente cuidar do nosso território, que vai receber nos nossos ofícios essas pessoas. E o nosso território
ele é o nosso corpo, é o nosso espaço, sala, é o nosso serviço, é a nossa instituição. Na rua, as paredes éramos nós. Então, o meu corpo, minha mente, meus afetos, a minha mochila lúdica, o que eu colocava dentro da mochila, que eu preparava para ir a campo, tudo aquilo era meu território. Nos nossos serviços, a gente precisa refletir se na porta de entrada deles, o que ali está para receber as pessoas, os usuários desse serviço. É uma água gelada, um suco gostoso, um café quente, um chá, são flores, são quadros bonitos, ou é a placa do desacato, né? Do Código Penal de desacato a funcionário público, né? Se qualquer pessoa fosse no serviço de vocês, não soubesse do que se trata, não tivesse vocês lá, e não tivesse placa dizendo o que era, o que elas deduziriam? Que ali acontece o quê? Decência e boniteza de mãos dadas. Viva Paulo Freire, né? Somos melhores educadores conforme melhores pessoas nós formos, né? Me movo como educador porque me movo enquanto gente. Então, eu queria trazer alguns causos, algumas situações que eu vivi, que eu acompanhei e que esses aprendizados me foram acontecendo. Teve uma situação que eu fui convidado para fazer uma conversa com os familiares de adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Um amigo meu, técnico desse serviço, e ele me chamou para fazer uma conversa. Eles faziam sempre aos sábados, um sábado por mês, eles faziam um encontro. Então eu conversei com eles sobre qual a expectativa deles, como é que estava esse processo com os familiares, e eles diziam que gostariam muito de que pudesse fortalecer mais os vínculos desses familiares com esses adolescentes, né? Mães e filhos, né? Pais e filhos, que aposta que se fortalecendo esses vínculos as coisas poderiam melhorar, né? Nesse sentido. Então pedi para que eles reunissem os desenhos que esses adolescentes faziam ao longo desses atendimentos, né? E se o adolescente não tinha feito algum desenho, que eles pudessem ofertar um material ali, né? Desenhar alguma coisa, enfim, esperasse alguma conversa, e que os meninos pudessem, as meninas pudessem fazer esses desenhos, né? O que eu gostaria para minha vida, quando eu penso na minha família, o que eu penso. Enfim, eles foram desenvolvendo desenhos a partir da relação desses adolescentes com a vida. No dia do encontro, estava lá, e olha que boniteza, né? E eles sempre faziam assim, uma mesa muito bonita, farta de bolos, pães, torradinhas, sucos, um educador lá que era técnico do serviço com violão, tocando música, recebendo esses familiares, né? Então eles chegavam, tomavam um café gostoso, e eu tinha preparado a sala para o encontro. E nessa sala eu tinha feito a exposição desses desenhos sem a assinatura dos meninos. Os meninos assinavam atrás, né, no verso do desenho. Então fiz a exposição ali e espalhei muito giz de cera, canetinha, papel, né, tinta. Então fiz uma conversa, uma roda de aquecimento, apresentei a proposta e que eles pudessem então colocar, fazer uma obra de arte sobre a relação, o que eles desejavam de bom para os seus filhos, assim, né? Que desejo que eles tinham. E a maioria mulheres, né? Que desejo que essas mulheres, essas mães tinham. E aí foram saindo muitas produções muito bonitas, né? Uma conversa assim, né? Que elas trouxeram, nossa, quanto tempo faz na vida que eu não desenho, que eu não pinto. Porque a vida vai machucando a gente, né? Quando a gente é criança, a gente gosta muito de desenhar, de pintar, tem esse material, às vezes aparece esse material na escola, às vezes tem em casa, às vezes a gente inventa, né? Pega um pedaço de tijolo e risca o chão, um pedaço de carvão que sobrou ali no canto e risca o chão, a gente, criança, vai inventando, né? Depois dos desenhos, elas fizeram a exposição para as pessoas ali, para a roda toda, né? O que elas estavam querendo comunicar.
E depois eu fiz uma pergunta que era para fazer a visitação dessa instalação e dizendo o que sentem. E sem saber que aqueles desenhos foram feitos pelos seus filhos. E foram trazendo muitas coisas bonitas, de muitos detalhes dos desenhos. E depois que eu pedi para elas olharem quem eram os artistas que pintaram aqueles desenhos, aquelas gravuras, aquelas obras de arte, se emocionaram muito ao saber que eram seus filhos. Essa foi uma experiência que buscava ali a valorização da história de vida, né? A gente fez uns processos de aquecimento que tinha a ver com a história de vida, buscava um processo de fortalecimento de vínculos daquele grupo que ali estava, né? Poder compartilhar essas histórias de vida, esses afetos, e buscava também fazer uma ponte da relação dessas mães com seus filhos. Agora, antes disso, olha a decência, né, e a boniteza de terem sido recebidas, como todos os encontros elas eram recebidas, com uma mesa bonita, com uma música, com um carinho da equipe técnica, de um serviço de mídia socioeducativa em meio aberto, né, que algumas vezes as mães podem ir com muita vergonha, né, estou aqui porque meu filho errou, né, mas olha só a ética com que aquela equipe recebia aquelas famílias, né. Muito importante também que a gente compreenda que as famílias, quando vão ao nosso serviço, elas vão sim buscando ajuda para alguma coisa, né? Companhia, né? Para algum momento da vida, mas elas também carregam suas potências, né? Suas histórias. Então, promover espaços dentro dos nossos serviços para que a potência dessas famílias apareçam é muito ético. Então, roda de conversa sobre a história de vida de cada um, de como chegou naquele território, o que sabe sobre o território, sobre os conhecimentos que tem, seja de fazer um bolo, seja de bordar um tecido, seja de fazer boas conversas, explorar esses conhecimentos e aprender com essas famílias, porque o aprendizado se dá em construção, ela se dá no encontro. Então, abrir de fato nossos serviços para a comunidade é receber o que essa comunidade tem a oferecer e não lá ser um lugar de palestras. Numa situação que eu estava também acompanhando, né, dando supervisão e reflexão da prática para equipes de MSC também, mas é uma outra equipe, os encontros que tinham com essas famílias já estavam agendados, né, ao longo do ano e já estavam com os temas. Então era abuso sexual, DST, drogas, né? Então aqueles temas que são os grandes temas, né, coisas que precisam ser conversadas, mas já estava agendado, né? Não tinha espaço para a vida acontecer, para que essas famílias elas trouxessem as propostas. Então a conversa foi muito faça a leitura do território, vão atrás das famílias o que interessa para elas, né? Interessa para esses jovens. E eles mudaram essa organização e passou a ser conforme a vida, né? Então, depois de cada encontro, construíam juntos o que seria importante de ser vivido no próximo. Então deixaram de fazer encontros de palestras e foram fazer encontros, inclusive, de saídas pela cidade, né? De encontros fora do serviço, nos territórios, né? De trazer pessoas dos territórios para fazerem conversas com essas famílias e colocar essas famílias para elas trazerem também os seus conhecimentos, né? A sua cultura, a sua arte. Então é muito importante que a gente fique atento a nós enquanto pessoas, para compreendermos melhor o como estamos sendo enquanto profissionais.
Na nossa prática, não adianta seguir cartilhas apenas. Trabalhamos com o encontro, com a arte do encontro. Conceitos e metodologias são muito importantes, especialmente quando se referem às práticas e campos que nós atuamos, né? Dizem sobre de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. São como mapas ético-políticos. Mas não são os mapas que percorrem os caminhos. As trilhas são feitas por pessoas. É muito importante estarmos atentos nas e às pessoas. Quando elas ficam motivadas ao compreenderem as rotas, quando elas se cansam e esmorecem ao atravessar áridos terrenos, quando elas se perdem ansiosamente atrás de atalhos, quando se frustram ao projetar imaginários oásis. Então, nas nossas cotidianas práticas, não há um único fim, há percursos, né? Nos disponibilizamos a ser companhia ao outro. Por vezes, companhia em longas jornadas. Mas, por vezes, árvore frondosa que oferta refúgio momentâneo. Um lugar de respiro, uma oferta de estar ao lado do outro, tendo porquês e paraquês, mas sendo, contudo, acolhedores, respeitosos com o tempo, com a vida do outro. Ninguém nasce educador social, né? Novamente, salve mestre Paulo Freire. Nós nos tornamos educadores sociais cotidianamente, nas nossas práticas e na reflexão de nossas práticas. Para que essa qualidade de escuta e de ação que a gente tem conversado aqui e que é atravessado pelos afetos, para que essa qualidade prevaleça, é de extrema importância o cuidado ao cuidador. As instituições estejam bastante atentas ao sofrimento que essa prática causa nesses trabalhadores e que assim possam ofertar dispositivos de cuidado, né? Espaços instituídos, valorizados, de reflexão contínua, cotidiana dessa prática. Lugar de encontros intra, transsetorial. Ofertas de espaço de escuta desse trabalhador. A gente consegue oferecer o que a gente recebe. Então, se a proposta de nosso dever é oferecer um espaço de acolhimento, é muito importante que o trabalhador receba acolhimento, cuidado, valorização e respeito de suas instituições públicas e privadas. De fato, existem muitas estruturas a serem transformadas. A produção de relações violentas, de subalternidade, segue em escala industrial. Estamos em 2020 vendo crescer cada vez mais o fosso entre ricos e pobres. Uma parte do nosso trabalho ela é artesanal. Outra parte do nosso trabalho busca o enfrentamento da fabricação dessas vulnerabilidades. Ambas precisam estar de mãos dadas. Quem habita as salas das decisões precisa de quem está na linha de frente. E o oposto vale na mesma intensidade. Nós, educadores sociais, que nos dispomos a estar ao lado do outro, somos muito severinos, né? Iguais a tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Sigamos nas lutas. Até. Grupo é grupo. A cada encontro, imprevisível. A cada interrupção da rotina,
algo inusitado. A cada elemento novo, surpresas. A cada elemento já parecidamente conhecido, aspectos desconhecidos. A cada encontro, um novo desafio, mesmo que supostamente já vivido. A cada tempo, novo parto, novo compromisso com a história. A cada conflito, rompimento do estabelecido para a construção da mudança. A cada emoção, faceta insuspeitável. A cada encontro, descobrimentos de terras ainda não desbravadas. Grupo é grupo. Madalena Freire.